A paz do Senhor, estamos aí mais uma videoaula do nosso livro de teologia, do IBADEP, com o nosso tema aí da bibliologia, no segundo capítulo, que fala a respeito do cânon da Bíblia. Falamos aí na aula passada a respeito da Bíblia Sagrada, lembrando, que nós falamos antes, vamos falar nessa aula e vamos continuar falando da Bíblia Sagrada, que é uma inspiração por Deus. Deus inspirou homens para que pudesse escrever, não deixasse fosse falado simplesmente de boca a boca, porque no tempo antigo, a Bíblia, a palavra de Deus, o que Deus fazia, ele era propagado de família em família. Então Deus, já como ele tinha um projeto, levantou homens inspirados por Deus para que pudesse falar a sua palavra. Depois Deus levanta homens, para que pudesse reconhecer e ter essa coletânea maravilhosa aí, a qual o Senhor nos proporcionou, que eu vejo, como manual do ser humano, que se chama Bíblia Sagrada. Nós podemos aprender que tudo que nós precisamos, tudo que nós temos, tudo que está à nossa volta tem um manual de instrução, e a Bíblia Sagrada é o meu manual de instrução, é o seu manual de instrução, a qual Deus inspira e nos ensina a caminharmos, a andarmos, a vivermos, ter mudança de vida através dele e da sua palavra. A Bíblia Sagrada nada mais nada do que o próprio Deus falando conosco, o próprio Criador agora nos ensinando, nos instruindo, para que possamos viver uma vida diante dele, uma vida diante da sociedade, e buscarmos o maior objetivo do cristão, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então vamos falar aí cânon da Bíblia, que se quer dizer livros divinos. Nossa revista ela já entra aí perguntando quais são, o que nós vamos aprender aí, quais são os escritos pertencentes à Bíblia. É uma pergunta. Que diremos dos chamados livros ausentes, o que são esses livros ausentes? Como foi que a Bíblia veio a ser composta por 66 livros? Então assim, você já tem uma noção o que nós vamos falar nessa videoaula agora sobre cânon da Bíblia. Essa é uma questão do cânon das Escrituras, que pode ser definido da seguinte maneira, cânon ou escritura canônicas são a coleção completa de livros divinamente inspirados que constitui a Bíblia. Quando nós falamos em cânon, automaticamente nós estamos falando em reconhecimento. A partir do momento que esses livros foram reconhecidos e montado essa coletânea, como nós aprendemos na aula passada a respeito da Bíblia Sagrada, que é uma coletânea de livros, por isso esse nome, de homens inspirados por Deus. Mas o livro agora nos traz, fala assim: a inspiração é o meio pela qual a Bíblia recebeu sua autoridade. A canonização é um processo pela qual a Bíblia recebeu sua aceitação definitiva. Então é o que nós vamos falar, é um reconhecimento, quando iniciou esse processo. O que eu acho interessante é que até tem aí um conceito chave do nosso livro, que diz: a canonicidade é o estudo que trata do reconhecimento e da compilação do que nos foram dados por inspiração de Deus. A Bíblia nos instrui, nos ensina. Então ela traz um reconhecimento, daquilo que Deus levantou homens para que pudesse ser falado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, como que era, um exemplo, mas o tempo de Noé, como que o povo ficou sabendo e tal. Então assim, o povo antigo, eles tinham o processo de passar de geração em geração. Então aonde se iniciava? Então um exemplo, os feitos de Deus, ele passava. Mas agora Deus levanta homens para que pudesse escrever, para que hoje nós pudéssemos ter a nossa Bíblia Sagrada nas nossas mãos, esse aprendizado diante do Senhor. O que eu acho interessante também, o livro está dizendo aqui,
As palavras das Escrituras são as palavras pelas quais nutrimos nossa vida espiritual. Interessante, que eu acho maravilhoso na Bíblia Sagrada, que tanto Deus nos ensina a caminharmos como ser humano, ser humano, pessoa, como também nos instrui, nos alimenta o nosso espírito. Então, quando nós falamos em alimentação, nós estamos falando a respeito de ir, na nossa casa comer arroz e feijão para alimentar a nossa carne, e nós estamos falando em palavra de Deus para alimentar o espírito. Achei uma palavra interessante, um dia o Sérgio passou pregando, achei interessante que ele fala assim: olha, o peixe ele veio da água, se ele tira da água ele morre, o animal da terra, se ele tira da terra, automático o animal morre. E o ser humano, se ele é retirado, se ele sai, se ele não tem um alimento espiritual, ele também morre, Então é uma alimentação divinamente inspirada, no nosso espiritual. Achei interessante essa palavra. Disse Moisés, quando nós aprendemos aí que as primeiras escrituras, vieram através de Moisés. E agora Moisés levanta, para falar a respeito da lei, que foram os primeiros livros aí da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, e diz assim: por estas palavras não é para vós outros coisas vãs, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para cumpri-la. Então, quando nós falamos a respeito do canon no início, nós falamos da lei. Então, agora Moisés instrui o povo, a respeito da lei de Deus. Agora Moisés é levantado para falar aquilo que Deus agora estava regendo para o ser humano, que são os primeiros livros aí que fala a respeito da lei. Mas vamos à frente, que depois nós vamos ver esse termo aí. O termo canon, o que significa canon? O termo canon, ele vem o original do hebraico, de cané, palavra do Antigo Testamento, que significa vara ou cana de medir. Quando nós olhamos para esse termo, desde o século IV, o vocábulo canon é usado pelos cristãos para indicar uma lista autoritária de livros que pertencem ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Como eu falei, ele é uma coletânea do Antigo com o Novo Testamento. Mas o que eu acho interessante é que o nosso livro está dizendo assim, no sentido religioso, canon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma, regra, Então, o termo canon, ele vem de vara ou cana de medir, mas ele agora não está falando de medição, não significa estar medindo, mas aquilo que serve de norma e regra. O que é interessante, a Bíblia Sagrada, como um canon sagrado, é uma norma ou regra de fé e prática. Então nós lemos, nós temos a palavra de Deus, ela é uma norma que nos ensina, nos rege, uma regra de fé, porque você lê a Bíblia, você crê, você pode ver com os olhos espirituais Deus falar com você. É uma coisa que eu ouvi há muitos anos, que a Bíblia Sagrada é o único livro que você lê que o autor dela está presente. Isso nos motiva, nos ensina, e também serve como regra. O Senhor, Ele não deixa o ser humano viver de qualquer forma. Ele, além de ser o Criador, Ele ensina, Ele te mostra, Ele te dá o caminho, Ele te dá a direção. Então é uma regra. Ele tem aí as leis, como você vai viver, como você vai ter uma vida diante do Senhor. Então Deus, além de Ele criar o ser humano, Ele tem uma instrução para que o ser humano possa viver. A Bíblia diz-se nos livros da Bíblia que são canônicos pela diferença dos apócrifos, difícil aí, a palavra difícil, mas o que diferencia? Nós vamos ver mais à frente que os livros apócrifos,
né? São livros que não pertencem, não foram, em outras palavras, posto dentro da Bíblia Sagrada, né? Vamos deixar aí mais para frente para nós vermos essa questão. Mas a Bíblia, por que esses livros apócrifos não foram postos na Bíblia? Antes que eu esqueça aqui, talvez, é para que eles não tenham uma alimentação, né, divinamente inspirada. Então não foi, por isso que não foi aí empregado dentro da Bíblia Sagrada, né? O emprego do termo canon foi primeiramente aplicado nos livros da Bíblia por Orígenes em 185 a 254 depois de Cristo. Canonidade é determinada pela inspiração. Interessante isso aí. Os livros da Bíblia são considerados valiosos porque provieram de Deus, fonte de todo bem, processo mediante o qual Deus nos concede sua revelação, chamada de inspiração. Aí o livro mesmo responde: é a inspiração de Deus num livro que determina a sua canonicidade. Deus dá autoridade divina a um livro e os homens de Deus acata, revela, e seu povo reconhece ele revelou. Achei interessante porque quando Jesus falava a respeito do bom pastor, ele diz que que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. E agora, nessa inspiração de Deus, eu vejo da mesma forma. Quando um livro com autoridade de Deus, os homens ouvem e acatam. Agora você pensa, você tem um livro como regra de fé, você ouve aquela palavra, acata ela, revela ela, e o que é mais interessante, que o povo reconhece que ele revelou. Vê se você pode pensar numa palavra dessa, um reconhecimento. Então, em outras palavras, Rafael, por que você prega essa palavra? Porque eu reconheço, eu creio, eu tenho certeza que ela é a palavra de Deus. Então, automaticamente, e quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos, nós reconhecemos que Deus que inspirou. Se nós formos olhar, igual a aula passada nós falamos aí, que tem muitos ateus que não acreditam e tentam levantar, e falar, mas foram homens. Claro, foram homens, mas homens inspirados por Deus. Para você ter noção, essa palavra, ela é a mesma ontem, é a mesma hoje e será eternamente. Como que tem um livro que foi escrito, palavras que foram escritas há mais de 2000 anos antes de Cristo, que são totalmente atuais nos dias de hoje? Tem que ser inspiração de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo que só pelas coisas invisíveis nós cremos que foi Deus que criou os céus e a terra. Então eu tenho certeza dessa palavra, que ela é pura e eficaz, ela é viva todos os dias. Então eu creio. Então quando nós recebemos essa palavra, automaticamente nós passamos, do Senhor da inspiração, nós revela, e quando nós falamos, o povo reconhece que foi Deus, é a inspiração de Deus, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para a honra e glória do nome dEle. Vamos lá, o surgimento do cânon. Diz assim: mas muito antes disso, já encontramos na história de Israel certos escrito reconhecido como autoridade divina ou regra de escrita de fé, e conduta para o povo de Deus, é o que eu falei há poucos minutos a respeito daquilo que Deus revelou para Moisés, que é o livro da lei. Então aqui no livro aqui, toma aí o surgimento, a doutrina, a inspiração bíblica é complemento desenvolvido apenas nas páginas do Novo Testamento, A doutrina da inspiração bíblica foi completamente desenvolvida apenas nas páginas do Novo Testamento, Então, falando a respeito, você vê que o Novo Testamento agora surge a graça e muda uma direção, mas agora Deus constitui a lei, os profetas e os escritos.
Mas o surgimento, né? Então nós podemos ver que no Antigo Testamento Moisés ali instrui ao povo a lei de Deus, depois é revelado, né? Então aqui a Bíblia, né? O nosso livro diz assim: identificamos isso uma resposta do povo, né? Quando Moisés leu para eles o livro do concerto, né? O livro de Êxodo, né? Revela aí no capítulo 34, versículo 7. Ou quando o livro da lei achado por Ilquias foi aí lido primeiro para o rei, né? O rei Josias, e depois para a congregação. Foi o concerto do rei Josias com o povo de Israel, né? Você vê aí no capítulo 22, né, quando é achado esse livro. No capítulo 23, um concerto. Josias agora, né, a Bíblia diz que ele andou em retidão com o Senhor, ele andou nos caminhos que o Senhor, da mesma forma que Davi andou, né, a Bíblia já fala assim, o seu pai Davi, né, então Josias andou, o que segundo o coração de Deus, ele era reto diante de Deus. Então aqui ele mostra, esse livro da lei, ele foi lido, né, quando é achado, né, na Bíblia revela lá, se você ler na parte de cima lá, está escrito o livro de Torá, né, que foi o livro achado aí por Ilquias, foi lido pelo rei e depois para a congregação. E ainda quando Esdras leu o livro, né, da lei para o povo, Esdras leu o livro para o povo, o livro da lei. Em Neemias, né, capítulo 8, versículo 9, fala aí a respeito, né, mostrando aí que foi lido o livro da lei, Então, né, foi quando Deus agora constitui, ensina o povo, Deus ordena ao povo, até no entanto o povo não tinha a lei e veio através de Moisés, então aí divinamente inspirado por Deus. E quando nós falamos em escrita, o primeiro escritor, né, da lei foi Deus, né, que iniciou aí nos 10 mandamentos, no livro de Êxodo capítulo 20, aí, a respeito dos 10 mandamentos, que ele escreveu na tábua. Então nós vamos aprender isso mais à frente aí, mas vamos lá. Cânon no Antigo Testamento é uma coleção mais antiga das palavras de Deus, são os 10 mandamentos, né? Aí, portanto, constitui início do cânon bíblico, inicia a lei de Deus né, para o povo, né? O andamento. Então aqui o próprio Deus escreveu sobre as tábuas de pedra as palavras que ele ordenou ao povo, né? Então aí você vê que Deus agora inicia esse projeto da lei. Vamos lá mais à frente aqui. Eu achei interessante aqui, a divisão dos livros do cânon hebraico é diferente da nossa. Interessante isso aí. Consiste em 24 livros em vez dos 39. Estamos falando de Antigo Testamento. Isto porque considerado um livro para cada grupo do seguinte. Então você pode ver aí o que está diferenciando esses livros, né? Para o hebraico ele só tem 24 livros, para nós temos 39, mas aí é a separação. Os 2 de Samuel são um, os 2 de Reis são um, os 2 de Crônicas são um, Esdras e Neemias são um, os 12 profetas menores é só um, e os demais livros do Antigo Testamento, 19 livros. Então, né, são 5 livros aí, mais os 19 do Antigo Testamento. Então, não existe os 2 de Samuel, mas assim, no livro hebraico. Então, o que muda para nós é isso aí. O cânon do Antigo Testamento, como termo atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras, após 445 anos antes de Cristo. Né? Entre os judeus ele teve 3 divisões, a qual Jesus citou em Lucas capítulo 22, 24, versículo 44, da lei, profetas e escritos. Mas quando nós falamos essa divisão da lei, você que está com o seu livro aí, vai entender, a divisão da lei são 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Segunda parte, profetas, dividido em primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis, últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Livros de escritos, né, divididos em livros poéticos, Salmo, Provérbios e Jó. Os 5 rolos, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiásticos e Esther. Livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. O que eu achei interessante é quando fala esses 5 rolos,
É por quê? Porque esses livros eram lidos em distintas festas. Um exemplo, o livro de Cantares, ele era lido na época da Páscoa. O livro de Ruth, no Pentecoste, ou celebração da colheita, ou em seu início. Esté, a festa do Purim, comemorava o livramento de Israel nas mãos do mal Amã. Eclesiastes, a festa do tabernáculos, né? Festa de gratidão pela colheita. Lamentações, do mês de Abib, relatando a destruição de Jerusalém pelos babilônicos, né? Então, assim, achei interessante aí, o livro até ressalta isso aqui, é a respeito o que é esses 5 rolos, né? Então, os escritos são 11, os profetas são 8, né? Assim que eu citei aí, você está no seu livro aí, e a quantidade de leis são 5 livros, como eu falei. Interessante, a Bíblia ela não está em ordem cronológica, né? Então, assim, a divisão entre 39 livros vem da Septuaginta, através da Vulgata Latina. A Septuaginta foi a primeira tradução das Escrituras, feita em hebraico para o grego, cerca de 285 a.C. Então, e interessante que, né, se nós falamos aqui a respeito do cânon hebraico aqui, ele também não tem distinção, os judeus não tinham muito, né, falando em outras palavras, a importância dessa cronologia, esse tempo. Foi o primeiro livro, o segundo livro, né? Então, não tinha muito essa preocupação. Então, vamos lá. Formação canônica no Antigo Testamento. O cânon no Antigo Testamento foi formado num espaço de aproximadamente, né, como nós falamos na aula passada, 1046 anos, de Moisés a Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras no Pentateuco por volta de 1491 a.C. E Esdras, né, entrou em cena em 445 a.C. Achei, né, interessante. Formação gradual do cânon. Então vem aí, convém em mente aqui toda a cronologia bíblica apenas aproximada. Já no Novo Testamento já há uma precisão de muitos casos. Essa cronologia vai sendo atualizada em medida que os estudos avançam e a arqueologia fornece informe oficial. Então, se fosse pôr em ordem cronológica, ia estar aí Moisés, Josué, né? Moisés é quem Deus levantou para tirar o povo do Egito. Depois Josué como sucessor, Samuel, o último juiz, Isaías, a fala do livro do Senhor, palavras do livro, né? Referência das escrituras de sua formação. Depois vem livro de Salmos, Jeremias, Daniel, Zacarias, Neemias, Esther e por último Esdras, né? Para resumir, em uma grande sinagoga, quem que era Esdras? Era um conselheiro composto, né? Uma grande sinagoga era um conselho composto por 120 membros, que diz ter sido organizado por Neemias, cerca de 410 a.C., sob a presidência de Esdras. Essa entidade reorganizou a vida religiosa nacional e repatriados, e mais tarde deu origem ao Sinédrio, né, que era 71 as cadeiras, cerca de 275 a.C. Então, em outras palavras, só para você entender, Neemias foi aí o que organizou, Esdras, né, que já depois de voltar do cativeiro, reuniu diversos livros e organizou em ordem, né, uma coleção completa. Desde os originais eram feitas cópias para sinagogas largamente disseminadas. Então Esdras organizou aí o Antigo Testamento, né, encerrando aí o Antigo Testamento. A data de reconhecimento, interessante que esses livros só foram reconhecidos do Antigo Testamento em 90 depois de Cristo, né? Em Jânia, perto de moderna Jope, em Israel, os rabinos, num concílio sob a presidência de Joana, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Estou falando meio rápido aí para o vídeo não ficar, né, tão perdido aí. Então esses livros do cânon do Antigo Testamento eles foram reconhecidos 90 anos depois de Cristo, né, como cânon bíblico. Vamos lá.
Novo Testamento, bem rapidão aqui. Novo Testamento, cânon do Novo Testamento. Semelhantemente, o Novo Testamento são homens inspirados por Deus e que escreveram aos poucos os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Vamos aqui. Outra coisa que motivou a demora da canonização foi o surgimento de escritos heréticos, e espúrios, com contenção da autoridade apostólica. Trata-se de livros apócrifos do Novo Testamento, fato idêntico ao acontecimento dos tempos derradeiros do cânon do Antigo Testamento. Então, os livros apócrifos, aí teve essa demora aí, principalmente por esses livros que não cabe aí pôr dentro da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. As epístolas paulinas, no Novo Testamento aí são 13, de Romano a Filemon, foram escritas entre 52 a 67 depois de Cristo. Atos dos Apóstolos são aí os livros escritos 63 anos depois de Cristo, a fim dos 2 anos primeira prisão de Paulo em Roma. Lucas que escreveu, esse livro aí. Os evangelhos, aí ele vem, desde o princípio foram propagados oralmente, não havia aí perigos de engano, esquecimento, porque o Espírito Santo, quem lembrava tudo, ele é infalível, então não fica nadinha para trás, porque esse Espírito Santo, ele é infalível, ele é lindo, ele é maravilhoso, é o Espírito de Deus revelado em nossa vida, lindo isso. Os sinópticos, foram escritos entre 60 e 65 depois de Cristo. João foi escrito em 85 depois de Cristo. Entre Lucas e João foram escritas quase todas as epístolas. Note que Paulo chama Mateus e Lucas de escrituras e citá-los no 1 Timóteo capítulo 5 versículo 18. Epístolas, então foi dividido aí: epístolas paulinas, Atos dos Apóstolos, os Evangelhos. As epístolas, que é de Hebreu a Judas, foram escritas aí entre 68 a 90 depois de Cristo, e o livro de Apocalipse, escrita aí no ano de 96 depois de Cristo. Antes do ano de 400 depois de Cristo, todos os livros estavam aceitos. Em 367, os patriarcas de Alexandria publicou uma lista dos quais 27 livros canônicos, os mesmos de hoje, possuída aí essa lista, foi aceita pelo concílio de Hipona, na África, em 393. Então, tem o ano de 400 depois de Cristo, aí já estava reconhecido aí os livros do Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento. Lembrando aí que foi 90 depois de Cristo reconhecidos no Antigo Testamento, e 400 anos depois de Cristo reconhecido aí o cânon do Novo Testamento. É interessante, que houve aí, como vê-lo, houve um amadurecimento de 400 anos, aí sim, hein? 400 anos para um amadurecimento aí dessa palavra. A necessidade da escrita do Novo Testamento, achei interessante, diz assim: a mensagem da nova aliança precisava ter forma escrita como a da antiga. Após a ascensão do Senhor Jesus, os apóstolos pregaram por toda parte sem haver nada escrito. Suas Bíblias eram o Antigo Testamento. Agora sim, eles usavam a Bíblia do Antigo Testamento, tanto que você vê Jesus aí citando vários versículos do Antigo Testamento quando ele pregava. Então os apóstolos também da mesma forma pregaram dessa forma, mas claro, contando as maravilhas que Jesus tinha feito, Jesus é maravilhoso demais. Diz aqui, João capítulo 16, versículo 12, 13, Jesus disse: tenho muito que vos dizer, mas o Espírito da verdade dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então Jesus excluiu, mas ele falou: não, mas peraí, o Espírito Santo vai revelar você, o Espírito Santo ele vai mostrar mais, ele vai falar mais, o Espírito da verdade ele vai trazer,
dirá tudo o que tiver de ouvir e vos anunciará o que há de vir. É top demais, esse Jesus é maravilhoso demais, o Espírito Santo de Deus revelando a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Só para nós encerrarmos aqui, né, os livros apócrifos, no Antigo Testamento são 7 livros apócrifos, além de 4 acrescimos ou, né, apêndices canônicos, né, acrescentando ao todo 11 livros, 11 escritos apócrifos. Palavra apócrifo significa literalmente escondido, oculto, isto em referência aos livros que tratam coisas secretas, misteriosas ou ocultas no sentido religioso, né? No termo significa não genuíno, desde a sua aplicação por Jerônimo, né? Interessante isso aí. Então, não são genuínos, eles não têm, né, com todo respeito à palavra, não tem muita serventia dentro da Bíblia Sagrada. E os livros aí apócrifos, né, e Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, Baruque, 1 Macabeu e 2 Macabeu, né? Esses são os primeiros, os 7 livros. Depois tem mais os 4, né, que é Esther, Cânticos de 3 Santos Filhos, a História de Susana, Bel e o Dragão. Então são livros que não tinha necessidade, não tem necessidade, por isso que eles não estão, ele foi rejeitado pela Igreja Romana, então eles não têm necessidade nenhuma de estar dentro da Bíblia, não tem muito. Acho interessante, até o livro diz aqui, mais recomendou, porque ele foi ordenado, mas recomendou que esses livros não poderiam servir como base doutrinária, né? Então você vê aí, por isso não vou estender muito, que nossos minutos já estão acabando aqui, mas fica aí da onde surgiu, né, o canon, de onde que iniciou, como que foi essa separação. O que é mais importante, que Deus ele revela ao ser humano, depois ele inspira o ser humano nessa separação. A todo tempo ele está no controle de tudo, né? Então, quando nós olhamos para essa coletânea, em outras palavras, nós entendemos, ela não vem faltando nada, ela é perfeita, ela é maravilhosa, a palavra de Deus é maravilhosa. Então Deus constitui aí esses canons, inspira homens e também, né, depois revela, levanta homens para que pudesse separar esses livros, a qual tem uma alimentação muito grande, tanto material, né, como física, como ser humano, também como espiritual. Quero que você entenda que a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus, ela é um alimento para a nossa vida, é o próprio Deus falando conosco, né? É o que eu sempre prego na igreja, que Cristo, quando eu olho para Jesus, ele era maravilhoso, ele tinha palavra, mas também ele tinha cuidado, e assim, né, era revelando Deus automaticamente através em Cristo Jesus. Ele tem palavra para você, alimentação, mas ele também tem cuidado para a sua vida. Então esses livros, né, inspirados por Deus, esse início aí foi Deus falando conosco, Deus alimentando, Deus tendo cuidado, né? Quando nós falamos em respeito de caminho, sobre porta, né, Jesus nos ensina e nos mostra com a sua palavra, né, os livros históricos aí, nos ensinando a cada dia como devemos prosseguir, como devemos andar, como devemos ter uma vida perante Deus, como devemos ter uma vida perante a sociedade. Deus nos ordena, Deus cuida, nos ensina, Ele é fiel em todas as coisas, né? Então que nós possamos olhar para essa maravilha, né? O que Deus deixou para nós, não deixou o homem em vão, não deixou o homem de qualquer jeito. Você pode encontrar Deus na palavra dele, você pode encontrar Deus na oração, você pode encontrar Deus no jejum, você pode encontrar Deus na onde que você estiver, independente da situação ou na onde você esteja. Deus é Deus, né? Se você buscar a face dele, a Bíblia aí
é uma instrução, é um ensino, é um caminho. Ela te molda, ela te ajuda a vencer, né? Sabendo que Deus é perfeito, não tem nada errado. E como eu falei, a Bíblia, quantos anos, e é um livro diário, vivo, né? Que nós vivemos todos os dias. A palavra de Deus, Ele se revelando em nós através do Espírito Santo dele, né? Através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, se revelando a autoridade, o poder de Deus sobre nossa vida, tá? Fica aí essa videoaula aí. Deus abençoe, perdoa aí pelo tempo, né? O tempo é meio corrido, até fala assim meio corrido, mas é para nós não perdermos tempo, né? Para dar dentro do horário aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? Essa classe abençoada aí, a qual o Senhor, né, abençoou, está instruindo a sua palavra, para que nós possamos crescer diante da face do Senhor, diante da palavra de Deus todos os dias. Deus abençoe a todos aí, fica com Deus, e se Deus quiser, né, até a próxima aula aí.